E aí, pessoal, nós vamos dar continuidade aos estudos e hoje nós iremos falar sobre o PME da cidade de Caruaru, Plano Municipal de Educação, a Lei 5540 de 2015. Nós sabemos que existe o Plano Nacional de Educação, que ele tem vigência de 10 anos, assim como todos os estados e municípios que tiveram que fazer o seu plano de educação. Então, o Plano Nacional de Educação, ele aconteceu em 2014 e tem vigência até 2024. Nós iremos ler aqui o texto teórico, não é dica de cursinho. E se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas. E isso me motiva a fazer mais vídeos assim e dessa forma ajudar mais pessoas que estão estudando para conseguir uma carreira pública. Então nós vamos ler aqui a Lei 5540 de 2015, ou seja, o Plano Municipal de Educação, que tem vigência de 10 anos, então em 2025 tem que ter todas as metas atingidas. Então, vamos para a leitura do texto teórico dos sites oficiais do Plano Municipal de Educação de Caruaru. O prefeito do município de Caruaru, estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 3º, artigo 55, da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o dispositivo, a Lei Federal número 13.005 de 2014, que é justamente a lei do PNE, Plano Nacional de Educação, que tem 20 metas e muitas estratégias. E essa vigência do PNE, ela tem 10 anos, começou em 2014 e é até 2024. Em consonância com o artigo 214 da Constituição do Brasil, em que fala sobre a educação, aborda a educação, quem nunca leu, a partir do artigo 205 até 214, fala sobre a educação. A Constituição fala sobre a educação. E no artigo 214 da Constituição Federativa do Brasil, submete à apreciação do Poder Legislativo o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. Fica aprovado o Plano Municipal de Educação, PME, com vigência por 10 anos, que se apresenta na forma do anexo único dessa lei e que desta é parte integrante a contar da publicação desta lei, com vistas ao cumprimento do dispositivo no artigo 214 da Constituição. No artigo 2º, nós temos as diretrizes do PME, erradicação do analfabetismo, que são as mesmas do Plano Nacional de Educação. São 10 diretrizes. A erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e da erradicação de todas as formas de discriminação, a melhoria na qualidade da educação, a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, o estabelecimento da meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto, PIB, que assegura atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade, valorização dos profissionais da educação, a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Então, aqui estão as diretrizes do Plano Municipal de Educação. Artigo 3º. As metas previstas no anexo desta lei serão cumpridas no prazo de vigência do PME de 10 anos, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. Artigo 4º. As metas previstas no anexo desta lei deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD,
o Censo Demográfico e os Censos Nacionais da Educação Básica e Superior mais atualizados, disponíveis na data da publicação desta lei. Parágrafo único. O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos de forma a incluir informações detalhadas sobre o perfil das populações de 4 a 17 anos com deficiência. Então, aqueles alunos que estão na creche até o ensino médio, deverá então ter estatísticas sobre eles através desses instrumentos de referência. No artigo 5º diz o seguinte: a execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objetos de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizadas pelas seguintes instâncias: Secretaria Municipal de Educação, Comissão de Educação da Câmara Municipal dos Vereadores, Conselho Municipal de Educação e Fórum Municipal de Educação. Parágrafo 1º. Compete ainda às instâncias referidas no caput divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet. Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas. Analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. O parágrafo 2º diz assim: fica autorizada a instituição de comissão permanente de avaliação, instituída pelo Poder Executivo, para acompanhamento da execução e avaliação periódica do PME, que aferirá a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no anexo dessa lei, com informações organizadas pelo ente municipal e consolidado em âmbito nacional, tendo como fonte de pesquisa, conforme trata o artigo 4º, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes. No parágrafo 3º, a cada 2 anos ou a qualquer tempo, extraordinariamente, o plano será avaliado em um fórum com a participação de autoridades do Executivo e Legislativo, educadores e representantes da sociedade civil, cabendo ao Legislativo Municipal aprovar as medidas legais decorrentes com vistas à correção de deficiências e distorções. Parágrafo 4º. A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do PME e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. O artigo 6º diz: o município de Caruaru promoverá a realização de pelo menos 2 conferências municipais de educação até o final do decênio, que é os 10 anos que está em vigência o PME, articuladas e coordenadas pelo Fórum Municipal de Educação, instituído nesta lei, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Parágrafo 1º. O Fórum Municipal de Educação, além da atribuição referida no caput, tem assim: acompanhará a execução do PME e o cumprimento de suas metas. Promoverá a articulação das conferências municipais de educação com as conferências estadual e nacional de educação. As conferências municipais, no parágrafo 2º de educação, realizar-se-ão com intervalo de até 4 anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PME e subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente. O município de Caruaru atuará em regime de colaboração com o Estado de Pernambuco e com a União, visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias objetos deste plano. Parágrafo 1º. Caberá ao gestor municipal a adoção das medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas neste PME. Parágrafo 2º. As estratégias definidas no anexo desta lei não elidem a adoção de medidas adicionais no âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca. Parágrafo 3º. O Sistema Municipal de Ensino criará mecanismo para o acompanhamento local da consecução das metas deste PME e dos planos previstos no artigo 8º. Parágrafo 4º. Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de educação escolar que necessitem considerar territórios étnicos educacionais e a utilização de estratégias que levem em conta a identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada a essa comunidade. Parágrafo 5º.
o município vai se articular com a instância permanente que será criada para realizar negociação e cooperação entre a União e o Estado de Pernambuco. Parágrafo 6º, o fortalecimento do regime de colaboração entre o município de Caruaru e o Estado de Pernambuco incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação. O artigo 8º, o município de Caruaru submete à elaboração de seu PNE as diretrizes, metas e estratégias previstas no PNE, atendendo ao prazo de 1 ano contado da publicação da Lei 13.005 de 2014, que é o Plano Nacional de Educação. O município de Caruaru estabelece no seu PNE estratégias que assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Considera as necessidades específicas das populações do campo, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural. Garanta o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. E que promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. No parágrafo 2º, os processos de elaboração e adequação do PNE de que trata o caput deste artigo serão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. O município de Caruaru, artigo 9º, se compromete a aprovar leis específicas para o seu sistema de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública no respectivo âmbito da atuação, no prazo de 2 anos contados da publicação da lei do PNE. Mais uma vez, lembrando aqui a vocês que isso aqui é leitura do texto teórico dos sites oficiais. E se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. O artigo 10º diz o seguinte: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do município de Caruaru serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as metas e estratégias desse PNE, a fim de viabilizar a sua plena execução. No artigo 11, o município de Caruaru se submete ao Sistema Nacional de Avaliação Básica, essa questão do SAEB, do Enem, do IDEB, coordenado pela União, que constituirá a fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas deste nível de ensino. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, a que se refere o caput, produzirá no máximo a cada 2 anos indicadores de rendimento escolar referentes ao desempenho dos estudantes apurado em exames nacionais de avaliação, com participação de pelo menos 80% dos alunos de cada ano escolar, periodicamente avaliado em cada escola, e aos dados pertinentes apurados pelo censo escolar da educação básica. Indicadores de avaliação institucional relativos a características como o perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, as relações entre dimensão do corpo docente, do corpo técnico e do corpo discente, a infraestrutura das escolas, os recursos pedagógicos disponíveis e os processos de gestão, entre outras relevantes. O parágrafo 2º diz que a elaboração e a divulgação de índices para a avaliação da qualidade, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que agreguem os indicadores mencionados de inciso 1 do parágrafo 1º, não elidem a obrigatoriedade de divulgação em separado de cada um deles. Então, a Prefeitura tem que divulgar o IDEB das escolas e tudo mais. No parágrafo 3º, no município de Caruaru, os indicadores mencionados no parágrafo 1º serão estimados por etapa. Estabelecimentos de ensino, rede escolar, sendo amplamente divulgados, ressalvada a publicação de resultados individuais e indicadores por turma, que fica admitida exclusivamente para a comunidade do respectivo estabelecimento e para o órgão gestor da respectiva rede. Cabe ao INEP a elaboração e o cálculo do IDEB e 2 indicadores referidos no parágrafo 1º. Parágrafo 5º.
A avaliação de desempenho dos estudantes em exames, referida no inciso 1 do parágrafo 1º, será diretamente realizada pela União, assegurando-se a compatibilidade metodológica referente às escalas de proficiência e ao calendário de aplicação. No artigo 12, até o final do primeiro semestre do 9º ano da vigência deste PME, o Poder Executivo vai encaminhar ao Poder Legislativo, sem prejuízo das prerrogativas deste Poder, o projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação, a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio. No artigo 13, o município de Caruaru vai instituir em lei específica, contados 2 anos da publicação da lei do PME, o Sistema Municipal de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino em regime de colaboração para a efetivação das metas e estratégias do Plano Municipal de Educação. Fica sob a responsabilidade dos poderes legislativo e executivo a tarefa de divulgação do plano objeto desta lei, para que a sociedade dele tome conhecimento e acompanhe a sua execução. As despesas decorrentes da aprovação desta lei ocorrerão por conta de dotações próprias previstas em orçamento, e a lei vai entrar em vigor na data da sua publicação, em 2015, pelo prefeito da época. Então, a Lei 5.539 de 2015 é a lei que vai falar sobre o Plano Municipal de Educação na cidade de Caruaru. Ocorreu um fórum com a participação de todos os setores da sociedade civil organizada e das instituições públicas. E aqui nós iremos falar sobre alguns deles e em seguida vamos ver os dados que a prefeitura disponibilizou e as metas. Além disso, tem um arcabouço teórico sobre as bases legais que levaram ao Plano Municipal de Educação. Aqui nós temos o prefeito, o vice-prefeito, a secretária de Educação, a secretária adjunta, a coordenação do Fórum Municipal, a realização do PME, a construção do Plano Municipal de Educação, que teve a participação de várias entidades, né? O Fórum EJA de Pernambuco, o SENAI, a GRED e a Agreste Centro-Oeste, né, da Secretaria Estadual de Educação. Teve também a participação da FAFICA, da aluna ouvinte da UFPE, a Secretaria de Educação, Esporte, Juventude, Ciência e Tecnologia, sendo representada por vários funcionários. Também teve a participação da representante da UFPE, das ACES, do Observatório dos Movimentos Sociais na América Latina, CAA da UFPE, o Conselho Municipal de Educação, o representante da Câmara dos Vereadores, o SIMPRO, o Colégio Sagrado Coração, né, representante da instituição privada, SISMUC regional, e aí teve as etapas, né, em relação à educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, com a comissão de diagnóstico de níveis de ensino. Então, mais uma vez, os níveis de ensino, nós temos a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, viu? Então, nós temos aqui as etapas, educação básica e ensino superior. Em relação às modalidades, temos aqui a educação de jovens e adultos, a EJA, e a educação especial. Além disso, temos também as políticas, educação de tempo integral, que o MEC propõe e que o Plano Municipal de Educação também tem como uma das metas. Tem também a educação no campo, e essa educação no campo vai fazer com que seja valorizada as pessoas do campo, os estudantes do campo. Então, teve a elaboração das metas e estratégias nos níveis de ensino, foi uma segunda etapa, foi formada a comissão para todos esses níveis de ensino, para etapa, para que todos pudessem ser contemplados no PME. Então, a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, modalidade EJA, educação especial, políticas de educação de tempo integral e políticas de educação no campo. Depois dessa etapa, teve uma outra,
que foi a comissão de elaboração e apresentação dos textos introdutórios. Quem ficou com a apresentação, a caracterização do município, os níveis de ensino, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Lembrar que o ensino superior faz parte do governo federal e por isso que as metas do plano em que se refere ao ensino superior não vai ser abordada neste PME. Se o plano nacional de educação tem 20 metas, aqui o plano municipal de Caruaru tem 18 metas. Então também teve os representantes da educação de jovens e adultos, a elaboração dos documentos de educação especial, das políticas de educação de tempo integral e da educação no campo. Já na quarta etapa, foi a audiência pública para apreciação e validação dos documentos base, com a coordenação da plenária, a leitura do documento base, feita por várias pessoas, e depois dessa etapa teve a comissão de sistematização dos documentos base, que foi feita pelo SENAI, FAFICA, CAA, da UFPE, CJCCT, o FME, ACES e várias outras pessoas, inclusive do Conselho Municipal de Educação. Então, aí aqui tem todos os itens que pertencem ao Plano Municipal de Educação. Tem a apresentação, tem a caracterização do município, os níveis de ensino da educação básica e educação superior, as modalidades de ensino, as políticas de educação, as metas e estratégias, as siglas e referências. Então, nós vamos ver aqui, lembre-se que é leitura do texto teórico, não é dica de cursinho, aqui é leitura do texto integral dos sites oficiais. E se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Então, nós vamos ver aqui a apresentação, as bases legais que deram fomento ao PME, né? Começa com o PNE, que foi aprovado em 2014 pela Lei 13.005. Então, a Lei 13.005, ela se refere ao Plano Nacional de Educação, que todo Estado determinou que todo Estado e todo município tem que ter também os seus. Então, a Lei 13.005, que foi em 2014, que tem vigência de 10 anos, ele disse que todo município e Estado também teria que ter seu próprio plano de educação. Isso tudo aqui se referindo ao artigo 214 da Constituição Federal. Lembre-se que os artigos 205 até 214 na Constituição Federal fala sobre educação, tá bom? Então, nós vamos ler aqui. O Plano Nacional de Educação, PNE, Lei 13.005 de 2014, atendendo ao que dispõe o artigo 214 da CF, Constituição Federal. Então, são 10 finalidades: erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, melhoria na qualidade da educação, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, estabelecimento da meta de aplicações de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, que assegure atendimentos às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade, valorização dos profissionais de educação e promoção dos princípios do respeito aos debates em educação e direitos humanos. Além disso, a diversidade e a sustentabilidade socioambiental. Então, a República do Brasil vai se instalar ideologicamente sobre as bases do liberalismo francês e do paradigma federativo americano. Porém, o republicanismo adotado e dirigido pelas elites políticas dominantes não percebeu que o novo modelo de governança exigia também
reformas pedagógicas necessárias, uma instrução pública nacional capaz de formar um novo ser humano, um novo cidadão e cidadã para este novo contexto político. Este entendimento comprova-se na primeira Constituição da República, em 1891, pela sua omissão no que se refere à responsabilidade e criação de um Sistema Nacional de Ensino. Em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, dirigido ao povo e ao governo, que propunha realizar a reconstrução social pela reconstrução educacional, vai influenciar o texto da Constituição de 1934 no seu artigo 159, na linha A, ao fixar o Plano Nacional de Educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados, e coordenar e fiscalizar a sua execução em todo o território do país. E no artigo 152 desta mesma Constituição, estabeleceu que o Conselho Nacional de Educação seria o responsável pela elaboração do primeiro PNE. A Constituição do Estado Novo, de 1937, apenas confirma o artigo 15, inciso 9, a responsabilidade da União, mas o PNE vai continuar sem ser construído. Já a Constituição de 1946, no artigo 170, vai estabelecer que a União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos Territórios. Porém, somente em 20 de dezembro de 1961 foi aprovada a primeira LDB, que vai justamente entrar em vigor no ano seguinte. No terceiro ano de sua vigência, vai acontecer o golpe militar de 1964, que ele vai exigir adequações que implicaram em reformas na legislação educacional, ocorrendo uma reorientação geral do ensino no país. Assim, a Lei 5.540, aprovada em 1968, diz que o ensino superior foi reformulado, e pela Lei 5.692, de 71, vai alterar os ensinos primários e médio, transformados em ensino de primeiro e segundo graus, o antigo primeiro e segundo grau, que não existe mais, hoje é ensino fundamental e ensino médio. Com a Constituição de 1988, o artigo 214 vai dizer, 2 meses depois, que vai se iniciar o processo de elaboração da nova LDB, que vai culminar com a aprovação dela, que ela é uma lei, número 9394, de 1996, que vai fixar novas diretrizes e bases da educação nacional, propondo que seja elaborada em regime de colaboração e adotando a duração decenal. A Lei 10.172 de 2001 passa a exigir um diagnóstico da realidade, objetivos e metas, e que os planos sejam construídos no âmbito estadual, distrital e municipal. A Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino, SAS e MEC, através do Decreto 7690 de 2012, vai obrigar a criação de um Sistema Nacional de Educação, após 2 anos da publicação do novo PNE, cujo papel é o de articular o referido sistema. Em atendimento ao que prevê a Constituição de 88, o artigo 205 até 214, aquilo que eu falei para vocês, e a lei do PNE 13.005 de 2014 vai determinar a construção do Plano Municipal de Educação. Daí o PME de Caruaru vai concretizar neste documento, vai ser o resultado de um trabalho coletivo com 6 encontros para apresentação do diagnóstico, 7 encontros para a construção das metas, estratégias e elaboração dos textos introdutórios. Para a sistematização textual dos documentos base, se realizou 10 encontros. Os 23 encontros tiveram como base o diálogo, coordenado pelo Fórum Municipal de Educação de Caruaru, com a participação de representantes de vários segmentos sociais e de instituições educacionais de todos os níveis, tanto da instância pública como privada. O Conselho Municipal de Educação, nas suas competências, que é normatizadora, deliberativa, consultiva e fiscalizadora, tem papel fundamental no processo de acompanhamento e avaliação da execução do PME, respeitando o que prescreve a Constituição, também a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Então, foram 23 encontros no total.
No artigo 1º, no inciso 3º, estabelece que o Estado Democrático de Direito tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Concebe-se a escola como principal espaço para aprender o respeito pela dignidade e a defesa dos valores democráticos socialmente construídos. A educação como um processo de humanização que tem, dentre outros, o dever de inserção das crianças e dos jovens no avanço civilizatório do mundo contemporâneo. Terá no PME 2015 o documento que se dispõe a nortear a apropriação do conhecimento, dos instrumentos científico, técnico, tecnológico, do pensamento político, social e econômico, do desenvolvimento cultural, para que sejam capazes de pensar e gestar soluções que priorizem os interesses da coletividade. Em relação às finanças públicas, a receita orçamentária do município passou de 145,5 milhões em 2005 para 260,9 milhões em 2009, o que retrata uma alta de 79,3% nesse período, ou 15,71% ao ano. A proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir das atividades econômicas no município em relação à receita orçamentária total, passou de 25,9% em 2005 para 20,71% em 2009. E quando se analisa todos os municípios juntos do estado, a proporção aumentou de 19,65% para 19,54%. A dependência em relação ao Fundo de Participação dos Municípios diminuiu no município, passando de 23,04% da receita orçamentária em 2005 para 20,04% em 2009. Essa dependência foi inferior àquela registrada para todos os municípios do estado, que ficou em 26,84%. Aqui nós temos o gráfico que mostra sobre as despesas com a administração, educação, saúde, urbanismo e previdência social, que foram responsáveis por 91,86% dessas despesas que o município tem. Então, a administração gastou 27,6%, a educação 25,8%, que é 25%, né, segundo a LDB aqui. A LDB diz que os estados e municípios têm que gastar 25%, e aí aqui gastou com saúde e educação. 24,1% com saúde, não atingiu a meta, e 10,3% em urbanismo e 4,1% em previdência social. As despesas, né, elas foram responsáveis por 91,86%. Em assistência social, as despesas alcançaram 1,17% do orçamento total, valor esse inferior à média de todos os municípios do estado, que é de 4,42%. Caruaru apresenta números em relação às suas redes de ensino, que nos coloca na posição de municípios de médio porte do Brasil. Então, ele é um município de médio porte, que apresentamos a seguir os quadros que trazem os números que ilustram essa informação. Em relação ao ensino pré-escolar, em 2012, a rede municipal tem 71 escolas. A rede estadual ela não é a responsável pelo ensino pré-escolar. A rede privada tem 68 escolas. Então, isso mostra que há bastante escolas no município, que pode ser também ampliado de acordo com o PME. Em relação ao ensino fundamental, a prefeitura tem 116 escolas, a rede estadual, que também pode fazer essa inserção do ensino fundamental quando o município não chega naquela localidade, ela tem 19 escolas. A rede privada tem 79 escolas. No ensino médio, não cabe a prefeitura ter escolas, porque isso é uma incumbência do estado, e aí o estado tem 17 escolas e a rede privada tem 18 escolas no município de Caruaru. Isso é de 2012, pode ser que tenha aumentado ou diminuído de acordo com a reordenação das escolas. Em relação aos docentes, na rede municipal tem 139 docentes na rede pré-escolar, né? O estado não tem essa incumbência, a rede privada tem 192. Em relação ao ensino fundamental, a rede municipal tem 1.028, em 2012, professores efetivos e concursados. A rede estadual tem 459
entre efetivos e concursados, e a rede privada tem 662. Já os docentes do ensino médio, a prefeitura não tem essa incumbência. A rede estadual tem 411 professores no ensino médio, entre efetivos e prestadores de serviço. E a rede privada, 267. Os níveis de ensino. Vamos falar sobre a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, de acordo com a LDB. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, conforme preceitua o artigo 21 da LDB 93/94, compreendendo as creches para crianças de 0 a 3 anos e as pré-escolas para crianças de 4 e 5 anos, conforme declara o artigo 29. Então, existe a creche e existe a pré-escola. A creche é de 0 a 3 anos. A pré-escola é de 4 e 5 anos. O ensino fundamental 1 e 2, ele é de 6 a 14 anos. Já o ensino médio é de 15 a 17 anos. Isso está no artigo 29 da LDB. O artigo 29, então, diz o seguinte: a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. A Constituição e o ECA, que foram dispositivos legais que contribuíram para a promulgação da LDB, que consolida esse nível de ensino numa perspectiva de cunho educativo, na qual ratifica a educação infantil como dever do Estado, em regime de colaboração com os municípios e a União, afirmando ser um direito de toda criança e um direito social. A educação infantil vem passando por um longo e permanente processo de transformação no Brasil. Nos últimos anos, 2 mudanças importantes foram introduzidas na educação brasileira. A idade prevista para o término da pré-escola, que foi alterada em 2006, passou de 6 para 5 anos de idade, antecipando a entrada da criança no ensino fundamental. A outra mudança, por meio da Emenda Constitucional 59 de 2009, determinou a obrigatoriedade de matrícula e frequência na pré-escola para crianças de 4 e 5 anos. Então, em 2009, se tem uma obrigatoriedade de frequência para as crianças de 4 e 5 anos de idade, porque tem Bolsa Família, essa questão também. Então, teve essa obrigatoriedade na Constituição, que foi uma emenda feita para justamente colocar essa frequência da pré-escola, criança de 4 e 5 anos. As instituições que oferecem educação infantil, integrantes do sistema de ensino público, são as creches e as pré-escolas, nas quais a organização se dá por faixa etária, em tempo integral ou parcial, sendo aquela oferecida em Centros Municipais de Educação Infantil, CIMEI, escolas da cidade e do campo. Sendo assim, a cidade de Caruaru está organizada da seguinte forma: a educação infantil, o berçário, lá na creche, é a partir de 4 meses. O berçário 1 é de 2 anos completos até 31 de março, que é o mês base. O berçário 2 é de 3 anos até 31 de março também. Em relação à pré-escola, o ano da matrícula no pré-1 é 4 anos completos até 31 de março e no pré-2 é 5 anos completos até 31 de março. Então, as particularidades de faixa etária de 0 a 5 anos exigem que a educação infantil cumpra funções indissociáveis e complementares, dentro de 3 princípios básicos: cuidar, educar e brincar. São esses 3 princípios que também estão na BNCC. Em consonância com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de CNEI, que norteiam as ações das políticas públicas do município de Caruaru, se consolidam as propostas pedagógicas das instituições de ensino de educação infantil, quando afirma em seu artigo 4º, as propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos, sempre isso é pedido em concurso, viu?
que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivenciam, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Os dados da matrícula da educação infantil em 2014 não tem creche na rede estadual, né? E nem tem pré-escola. Já na municipal, 1.013 matrículas na creche e 3.579 na pré-escola. Já a privada tem 1.731 na creche e 3.990 na pré-escola, que, né, subsidia a população de Caruaru. Ao fazermos o diagnóstico da educação infantil no município, constatamos que a demanda reprimida de 0 a 3 anos é bem maior e preocupante do que a pré-escola. Faz-se necessária a análise desses dados numa perspectiva de priorizar as políticas públicas com ações efetivas para o atendimento dessa população, conforme a meta estabelecida neste PME, porque a meta diz que tem que se aumentar a quantidade de crianças atendidas de 0 a 3 anos. Então, a demanda reprimida tem 7.800 crianças e a demanda de 0 a 3 anos, e a demanda reprimida de 4 e 5 anos é de 2.637 crianças. Então, tem muita criança precisando de creche. Diante dessa realidade, este Plano Municipal de Educação vai estabelecer como prioridade a universalização até 2016 da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade, além de ampliar a oferta da educação infantil em creches para atender no mínimo 50% dessas crianças até 3 anos de idade. Então, 50% aqui dá 3.800, 3.600 crianças. A situação de estados e municípios em relação à meta nacional, a meta do Brasil para a população de 0 a 3 anos que frequenta a escola é de 23,2%. Já a meta Nordeste, 19,2%, a meta pernambucana é 20,7% e a meta de Caruaru é 23,4%. E a meta nacional é atender 50% dessas crianças de 0 a 3 anos na creche. Em relação ao percentual de população de 4 a 5 anos que frequenta a escola, a meta do Brasil é de 81,4%, a meta do Nordeste 87%, a meta do Pernambuco é de 82,1% e a meta de Caruaru 78%. Então, já que a meta nacional é a universalização desse percentual da população de 0 a 4 anos, que deve ser atendido na sua integralidade em 100%, na parte da pré-escola. No ensino fundamental, na Constituição Federal, eu já disse aqui a vocês que a partir do artigo 205 até 214 fala sobre a educação, 214, 215. Aí no artigo 205, 206, 208 vai falar sobre o ensino fundamental. A educação como direito de todos e dever do Estado, declarando como princípios do ensino não só a igualdade de condições de acesso e permanência, mas a correspondente obrigação de oferta de uma escola com padrão de qualidade. Essa qualidade entendida como uma escola que possibilita a todos os brasileiros e todas as brasileiras desenvolver suas potencialidades em um espaço que ofereça plenas condições de funcionamento garantido, condições de igualdade social e pedagógica. Esse é o desafio que se faz presente para a sociedade brasileira há décadas e por isso a necessidade de políticas educacionais que alcancem esse almejado panorama. O ensino fundamental, assim como os demais níveis de ensino da educação básica, consiste num período de relevante importância no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, tendo em vista que nesse período do processo de escolarização, eles precisam prosseguir, aprimorar e aprender os conhecimentos construídos até então na educação infantil e assegurar a construção dos conhecimentos no nível em andamento. Por isso, assegurar o acesso e a permanência desses estudantes em todo o processo do ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, se faz urgente, bem como de igual importância garantir a qualidade de ensino e da aprendizagem. Um passo importante no sentido de ampliação da escolaridade obrigatória e gratuita foi efetivado em 2006 pela Lei
11.274. Essa lei ela estendeu o ensino fundamental para 9 anos. E essa lei possibilita que as crianças a partir de 6 anos de idade ingressem nesse nível de ensino. Outro passo significativo nessa direção foi efetivado através do PNE, Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005 de 2014, que apresenta como método 2 do plano universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% desses estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência do PNE. Nos indicadores disponibilizados pelo MEC, que apresentam as situações dos estados e municípios, pode-se observar a seguinte realidade para a cidade de Caruaru. No que se refere à universalização, 100%, nosso município apresenta 94,9%, né? Então está quase próximo à meta. Indica que pode ser avaliado positivamente em relação à meta nacional. No entanto, quando observado o indicador do ano de 2010 do Censo Populacional, que diz respeito à conclusão desse nível de ensino, o quadro apresenta-se desafiador para o município, visto que o percentual de jovens de 16 anos de idade concluindo o ensino fundamental é de 48,3%, em que a meta nacional prevê que seja atingido até o ano de 2024, final de vigência do PNE. O percentual de pelo menos 95%. O desafio nesse sentido é a garantia da permanência e conclusão dessas crianças e jovens nesse nível de ensino, o que, para tanto, como citado no início desse texto, requer a garantia de condições que ofereçam uma escola de qualidade. Em consonância com o Plano Nacional de Educação, o Fórum Municipal de Educação, representado pelos diversos segmentos da sociedade, elaborou o documento base que dará origem ao Plano Municipal de Educação. Este norteará o atendimento das necessidades detectadas, buscando a qualidade do ensino e da aprendizagem no município, consolidando em forma de lei as metas e estratégias elaboradas para o documento base no que concerne às demandas do ensino fundamental. Ensino médio. Vamos falar sobre o ensino médio aqui no PME. O ensino médio se refere à etapa final do processo formativo da educação básica. Deve ter uma base unitária entre a qual podem ser assentadas possibilidades diversas, como a preparação geral para o trabalho, profissões técnicas, iniciação tecnológica e científica, assim como ampliação da formação cultural. Essa etapa da educação é orientada pelo ordenamento jurídico brasileiro, especificamente a LDB, no seu artigo 35, que apresenta as seguintes finalidades para este nível de ensino: a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos. A preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores. O desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a teoria com a prática. Infelizmente, o ensino médio reúne atualmente no nosso país alguns dos piores indicadores da educação básica, como também uma das maiores taxas de abandono da escola para esse nível de ensino. Esse quadro é preocupante diante de um nível de ensino tão complexo e significativo e que tem como princípio a consolidação de uma indispensável formação que assegure o exercício da cidadania, além de preparar a juventude para o mundo do trabalho, assim como sua inserção no nível da educação superior. O IBGE, que analisou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, mostrou que o percentual de jovens que não haviam completado o ensino médio e que não estavam estudando passou de 43,8% em 2001 para 32,2% em 2011. Ainda de acordo com o IBGE, em 2011, o abandono escolar atingia mais da metade dos jovens de 18 a 24 anos, pertencente à fatia mais pobre da população, enquanto no quinto mais rico dessa proporção era de apenas 9,6%.
Os indicadores disponibilizados pelo MEC, de acordo com o Censo Populacional do IBGE do ano 2010, apresentam que a frequência escolar no Brasil para a população de 15 a 17 anos de idade é de 84,3% e para a cidade de Caruaru é de 75,8%, apresentando uma margem de pouco menos de 10% em relação à realidade nacional. A taxa de escolarização do ensino médio na faixa etária de 15 a 17 anos no Brasil é de 55%. Essa realidade para a cidade de Caruaru é bastante desafiadora quando observada a meta 3 do PNE, que almeja a universalização até 2016 do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência do PNE a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Assim, torna-se fundamental a efetivação das estratégias elaboradas para o PME de Caruaru, no sentido de ampliar esforços que contribuam para assegurar o cumprimento da meta nacional. Em relação à educação superior, o ensino superior está inserido no contexto social global, cujo papel social tem compromissos historicamente definidos. Entendendo a universidade como uma instituição educativa responsável por esse nível de ensino e que se sustenta na pesquisa, no ensino e na extensão, busca-se a produção do conhecimento através da problematização dos conhecimentos historicamente produzidos, de seus resultados na construção da sociedade humana e das novas demandas e desafios que ela apresenta. Entendendo a humanização como sentido da educação, ela deve possibilitar que todos os seres humanos tenham condições de ser partícipes e desfrutadores dos avanços da civilização historicamente construídos e compromissados com a solução dos problemas que essa mesma civilização gerou. Os espaços institucionais do ensino superior são pluridisciplinares de formação dos profissionais de nível superior e de domínio e cultivo do saber humano, que, democraticamente constituídos, devem expressar e contemplar a diversidade e pluralidade de pensamentos, pois o processo educativo de qualidade deve possibilitar a participação dos sujeitos nos processos decisórios, resultando no fortalecimento de práticas colegiadas na condução dos projetos e das ações educativas, assim como preceitua o artigo 56 da LDB. As finalidades e organização do ensino superior estão expressas nos artigos 43 a 57 da LDB. Os artigos 16 e 45 dessa lei determinam que as universidades, centro universitário e faculdades integradas institutos ou escolas superiores são instituições de ensino superior que se diferenciam entre si pela abrangência e ações e pelas condições de trabalho dos seus docentes conforme os contextos nos quais se realizam. A educação superior no município de Caruaru tem apresentado um grande crescimento. Isso se deve principalmente à implantação da política de interiorização do ensino superior do governo federal. Essa política tem contribuído consideravelmente para instalações de instituições públicas como a Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. O fortalecimento da política do governo do Estado de Pernambuco a partir da definição do espaço que será campus da Universidade de Pernambuco, como também centros universitários e faculdades privadas que oferecem cursos presenciais, semipresenciais e à distância. Diante do exposto, este plano descreve a Meta 12 e suas respectivas estratégias para o ensino superior no município de Caruaru, acreditando na importância da ampliação do acesso à graduação com qualidade social, principalmente no que concerne à oferta de licenciaturas e demais cursos de graduação, de forma a atender à demanda local. Modalidades de ensino, a EJA. A EJA é uma modalidade de ensino que oportuniza a jovens e adultos dar continuidade a seus estudos. A lei assegura esse direito ao estudante brasileiro através da Constituição em seu artigo 208. No inciso 1º, que garante o acesso ao ensino fundamental gratuito, inclusive aqueles que a ele não tiveram acesso na idade própria. Este dispositivo constitucional determina, portanto, o dever do poder público, Estado e município, de promover a educação de jovens e adultos. Já no município de Caruaru, devido à necessidade de uma modalidade de ensino que atendesse a clientela trabalhadora, a rede municipal, a rede estadual e a rede privada implantaram a EJA para suprir essa demanda.
Assim, a preocupação com o ensino e aprendizagem de escrita e leitura politizada passou a ser o princípio norteador das redes, já que a meta principal desta modalidade de ensino é o desenvolvimento de estímulos para o estudo, a valorização do potencial criativo desta comunidade escolar e que cada um se torne sujeito de sua história, ou seja, agente de transformação social, pois a realidade vivida por eles muitas vezes impede que prossigam na formação escolar. No entanto, não é suficiente implantar ou garantir esse direito, é necessário manter esse jovem ou adulto na escola. Para tanto, realizar atividades que atraiam o interesse e despertem a curiosidade é fundamental. Segundo o parecer 11 de 2000 do CNE, a EJA possui 3 funções: reparadora, equalizadora e qualificadora. É bem importante isso aqui, viu? A EJA tem essas 3 funções aqui: reparadora, equalizadora e qualificadora. A função reparadora se refere não só à entrada dos jovens ou adultos no circuito dos direitos civis pela restauração de um direito negado, o direito a uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento da igualdade de todo e qualquer ser humano quanto ao acesso a um bem real, social e simbolicamente importante. A função equalizadora vai se relacionar à igualdade de oportunidades que possibilitarão aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços da estética e nos canais de participação. Já a função qualificadora é a função permanente e mais que uma função. O próprio sentido da EJA refere-se à educação permanente com base no caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em espaços escolares ou não escolares. Vários são os estudos a respeito do tema exposto, tanto no âmbito nacional como no internacional. De acordo com as recomendações internacionais, a Conferência Internacional de Educação de Adultos, CONFITEA, e a educação de jovens e adultos deve ter como princípios, os princípios da EJA. Então, nós temos aqui os princípios da EJA. Sua inserção no modelo educacional inovador e de qualidade, orientado para a formação de cidadãos democráticos, sujeitos de sua ação, valendo-se de educadores que tenham formação permanente como respaldo da qualidade de sua atuação. Currículo variado que respeite a diversidade de etnias, de manifestações regionais e da cultura popular, cujo conhecimento seja concebido como uma construção social fundada na interação entre a teoria e a prática e o processo de ensino e aprendizagem como uma relação de ampliação de saberes. A educação EJA deve abordar conteúdos básicos, disponibilizando os bens socioculturais acumulados pela humanidade. As modernas tecnologias de comunicação existentes devem ser colocadas à disposição da melhoria da atuação dos educadores. A articulação da educação de jovens e adultos à formação profissional, no atual estágio de desenvolvimento de globalização da economia marcada por paradigmas de organização do trabalho, não pode ser vista de forma instrumental, mas exige um modelo educacional voltado para a formação do cidadão e do ser humano em todas as suas dimensões. O respeito aos conhecimentos construídos pelos jovens e adultos em sua vida cotidiana. Então, todo o trabalho realizado com os níveis de ensino baseia-se em teoria que fundamenta o processo de ensino e aprendizagem das práticas pedagógicas. No caso do jovem adulto, sua fundamentação se dá através do processo de resolução de problemas, do uso de diferentes estratégias metodológicas para a aprendizagem de diferentes conteúdos, devendo-se a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes para realmente ser significativa, havendo assim a interação entre os pares e com os parceiros mais experientes. Esse direito também está garantido na LDB em seu artigo 4º, em que ressalta o dever do Estado com a educação escolar pública, que será efetivado mediante a garantia de um ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, de acordo com seu inciso 1º. Ainda na mesma lei, no artigo 37, a educação EJA será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudo, ampliando a obrigatoriedade também para o ensino médio.
Em seu artigo 1º, os sistemas de ensino assegurarão oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do estudante, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. No parágrafo 2º desse artigo, o poder público vai viabilizar e estimular o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Para tanto, é importante levar em conta que os sujeitos desta modalidade de ensino, especialmente os estudantes trabalhadores, devido às mais variadas e diversas situações vividas em seu cotidiano, às vezes se deparam com situações que provocam interrupções nos estudos. É preciso ressignificar os conteúdos apresentados para esta modalidade de ensino para que haja um resgate significativo no processo de ensino e aprendizagem, entendendo-se como saberes culturais, conceitos, explicações, habilidades, linguagens, fatos, valores, crenças, sentimentos, atitudes, interesses, condutas, raciocínios, entre outros, para que o educando tenha seu desenvolvimento e sua formação integral. Outro aspecto a ser observado é o número de matrícula, índice de analfabetismo, evolução da taxa de analfabetismo no decorrer dos anos, pois sabemos que há uma demanda grandiosa de jovens e adultos analfabetos absolutos e funcionais, como também os que não concluíram sequer o ensino fundamental, conforme vê os dados abaixo através dos quadros. Vamos observar a educação especial. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, de 2008, foi elaborada segundo os preceitos de uma escola em que cada estudante tem a possibilidade de aprender a partir de suas aptidões e capacidades, e em que o conhecimento se constrói sem resistência ou submissão ao que é selecionado para compor o currículo, resultando na promoção de alguns estudantes e na marginalização de outros do processo escolar. A compreensão da educação especial nessa perspectiva está relacionada a uma concepção e a práticas da escola regular que mudam a lógica do processo de escolarização, a sua organização e o estatuto dos saberes que são objetos de ensino formal. Como modalidade que não substitui a escolarização de estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades e superdotação. Essa educação supõe uma escola que não exclui estudantes que não atendam ao perfil idealizado. A educação especial perpassa todos os níveis, etapas e demais modalidades de ensino, sem substituí-los, oferecendo aos seus estudantes serviços, recursos e estratégias de acessibilidade ao ambiente e aos conhecimentos escolares. Nesse contexto, deixa de ser um sistema paralelo de ensino com níveis e etapas próprias. Sinalizando um novo conceito de educação especial, essa política enseja novas práticas de ensino com vistas a atender às especificidades dos estudantes que constituem seu público-alvo e garantir o direito à educação a todos. Aponta para a necessidade de se subverter a hegemonia de uma cultura escolar segregadora para a possibilidade de se reinventar seus princípios e práticas escolares. Nesse sentido, as salas de recursos multifuncionais são espaços localizados nas escolas de educação básica da rede pública em que se realiza o atendimento educacional especializado, AEE. Essas salas são organizadas com mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos, recursos de acessibilidade e equipamentos específicos para o atendimento aos estudantes público-alvo da educação especial em turno contrário à escolarização. O MEC, com o objetivo de apoiar as redes públicas de ensino na organização e na oferta de AEE e contribuir com o fortalecimento do processo de inclusão educacional nas classes comuns de ensino, instituiu o Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, por meio da Portaria número 13 de 2007. Nesse processo, o programa atende a demandas das escolas públicas que possuem matrículas de alunos com deficiência, transtornos do espectro autista ou superdotados altas habilidades, disponibilizando as salas de recursos multifuncionais tipo 1 e tipo 2,
Para tanto, é necessário que o gestor do município garanta professor para o AEE, bem como espaço para sua implantação. As salas de recursos multifuncionais tipo 1 são constituídas de microcomputadores, monitores, fones de ouvido, microfones, scanner, impressora laser, teclado e colmeia, mouse e acionador de pressão, laptop, materiais e jogos pedagógicos acessíveis, software para a comunicação alternativa, lupas manuais e lupa eletrônica, plano inclinado, mesas, cadeiras, armário e quadro melanínico. As salas de recursos multifuncionais tipo 2 são constituídas dos recursos da sala de tipo 1, que tem como acréscimo outros recursos específicos para o atendimento de alunos com cegueira, tais como impressora Braille, máquina de datilografia Braille, reglete de mesa, punção, soroban, guia de assinatura, globo terrestre acessível, kit de desenho geométrico acessível, calculadora sonora, software para a produção de desenhos gráficos e táteis. Nessa perspectiva, o município conta, de acordo com o Censo Escolar de 2013, com 928 estudantes público-alvo da educação especial, incluídos nas escolas municipais e 52 incluídos na rede estadual, e também com 2 salas especiais com 31 estudantes matriculados e um centro de atendimento educacional especializado, com 145 estudantes da rede estadual e municipal. Desse total, 240 recebem o AEE em ambas as redes. O referido atendimento acontece nas salas de recursos multifuncionais, que atualmente somam um total de 27 instaladas nas escolas da rede municipal, das quais 14 estão em funcionamento e o restante em processo de implantação, e 15 instaladas na rede estadual, 7 em funcionamento, 4 sem demanda e 4 em processo de implantação, contando com 48 professores de AEE. Esse público compreende estudantes com deficiência física, deficiência intelectual, deficiência visual, pessoa com surdez e estudantes com transtorno do espectro autista, entre outros. Em consonância com o PNE especial, na perspectiva da educação inclusiva, estamos cumprindo nosso papel quanto à garantia de acesso e permanência dos mesmos às escolas da rede pública, em condições de igualdade com os demais estudantes, conforme determina a LDB. Embora alguns casos requeram uma atuação diferenciada por parte das secretarias de educação municipal e estadual, no sentido de prover recursos humanos que atendam às especificidades e demandas de determinados discentes. Nessa perspectiva, o município de Caruaru conta atualmente com 3 cuidadores que atuam junto a estudantes que apresentam comprometimento severo dos membros superiores e inferiores e limitações severas para a realização de práticas educacionais para a vida independente. PEV. Como alimentar-se ou usar instalações sanitárias, sendo este serviço assegurado pela Resolução nº 2 de 2001, artigo 8º, inciso 4º, a linha D. O município dispõe ainda de 3 professores assistentes que atuam pedagogicamente com alunos que têm transtorno do espectro autista e apresentam dificuldades significativas na comunicação e comprometimento na interação social, além de apresentarem um repertório de interesses restrito e padrões repetitivos de comportamento, fazendo jus a um acompanhante durante sua permanência no turno escolar, conforme determina a Lei 12.764 de 2012, no artigo 3º, parágrafo 1º, que vai ressaltar o seguinte: em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4º do artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado. Em se tratando da pessoa com surdez, usuária da língua brasileira de sinais, Libras, o município tem atualmente 24 intérpretes de Libras e 2 instrutores que atuam na rede pública, no intuito de promover a aprendizagem e efetivar o processo de escolarização desse público, conforme disposto na Lei Municipal 5131 de 2011. Para o atendimento às pessoas com deficiência visual, baixa visão e cegueira, o município conta com 4 brailistas que atuam nas SRM, no Centro de Atendimento Educacional Especializado, no Rotary Club Caruaru. Nesse contexto, o município vem desenvolvendo um trabalho numa perspectiva inclusiva e, embora haja
percalços no que se refere à resistência dos profissionais da educação com relação a essa demanda e também com aspectos relacionados à família, à saúde, à qualificação profissional e assistência social, o município vem apresentando progressos significativos nas ações desenvolvidas ao longo do processo, reafirmando assim o seu compromisso com a execução do programa. Políticas de educação, educação de tempo integral. A sociedade atual traz em suas configurações realidades que exigem das instituições educativas uma intervenção mais efetiva quanto ao processo de formação das crianças e dos jovens. A organização do trabalho pedagógico e o tempo de permanência desse sujeito nos espaços escolares evidenciam que, quanto mais rápidos as políticas pensadas para a educação compreendem a urgência da ampliação do tempo dos estudantes na escola, mais significativas serão as propostas de formação que uma rede de ensino precisa promover. Pensar e vivenciar a escola como lugar onde as crianças e os jovens possam ampliar seu universo intelectual e cultural se constitui em uma das tantas razões para o funcionamento das escolas de tempo integral no município de Caruaru. A proposta para a escola de tempo integral se reveste de pertinência e revela que um dos caminhos para atender às necessidades da comunidade é respeitar suas características, partindo de uma leitura crítica das dimensões econômica e cultural produzida na realidade local, condição esta que exige a compreensão da relação com o saber, sustentada por uma nova investida na concepção de educação e inserção social. Visto que a escola de tempo integral é um projeto educacional de grande importância e que também é parte integrante de algumas políticas públicas, sua efetivação vem validar o ato de educar na perspectiva de fazer com que o sujeito atue na sua própria história e seja capaz de intervir na realidade, superando a prática da violência e das atitudes de desrespeito com o meio ambiente. Uma proposta como esta tem a intenção de garantir a socialização e o fortalecimento dos conhecimentos historicamente construídos na escola, ao mesmo tempo em que dinamiza os espaços de formação na busca das vivências cada vez mais prazerosas, deixando bem claro que não há uma territorialização para aprender. Esse cuidado justifica a organização e o funcionamento da escola com momentos que asseguram a construção dos conhecimentos, atitudes de intervenção, ensaios de profissionalização e práticas de efetivação da transformação social. Atentos a essa realidade, a implantação da escola em tempo integral busca em sua estratégia de ação criar situações que fortaleçam significativamente as definições políticas comprometidas com a organização de uma sociedade mais humana e solidária, conforme prevê a LDB em seu artigo 34 e parágrafo 2º. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de efetivo trabalho em sala de aula, sendo progressivamente ampliado no período de permanência na escola. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino. Então, o artigo 34 diz que são 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, o professor, os alunos assistindo aula. Porém, vai ser progressivamente ampliado esse tempo de permanência na escola. Agora, se o sistema decidir por tempo integral, ela vai colocar no mínimo 7 horas, viu? São 7 horas de tempo integral. O artigo 87, no parágrafo 5º da LDB, diz o seguinte: serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. Então, futuramente, todas as escolas serão de tempo integral. A educação integral também está presente na Constituição, no artigo 205, 206 e 207. Também está no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Plano Nacional de Educação e no Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério, Fundeb. Então, todos eles citam a educação de tempo integral. Só que aqui há um erro, porque a lei não é 9.089, é 6.089.
Cabe ainda citar o Decreto 7.083 de 2010, no parágrafo 1º, que dispõe sobre o programa Mais Educação e define a educação em tempo integral como a jornada escolar com duração igual ou superior a 7 horas, viu? Como eu falei para vocês. Durante o período letivo, compreendendo o tempo total em que o aluno permanece na escola ou em atividades escolares em outros espaços educacionais. Só que o programa Mais Educação foi mudado para o novo Mais Educação e agora não existe mais, viu? A educação profissionalizante, ela foi inicialmente regulamentada pelo Decreto 2208 de 97, está respaldado no capítulo 3º da LDB e, na sequência, a Câmara de Educação Básica, a SEB, do Conselho Nacional de Educação, com base no parecer 16 de 99, instituiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível técnico através da Resolução 4 de 99 do CNE. Em 23 de julho de 2004, o Decreto 2208 de 97 foi substituído pelo Decreto 5154 de 2004, o qual trouxe de volta a possibilidade de integrar o ensino médio à educação profissional técnica de nível médio, a par das outras formas de organização e oferta dessa modalidade de educação profissional e tecnológica. Em decorrência, a Câmara de Educação Básica do CNE atualizou as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio, por meio da Resolução CNE-SEB 1 de 2005, com fundamento no parecer do CNE 39 de 2004. Posteriormente, a Resolução CNE 3 de 2008, que teve como base o parecer 11 de 2008, dispôs sobre a instituição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, sendo que seu artigo 3º determina que os cursos constantes desse catálogo sejam organizados por eixos tecnológicos, definidores de um projeto pedagógico que contemple as trajetórias dos itinerários formativos do ensino médio, que está na BNCC, e estabelece exigências profissionais que direcionem a ação educativa das instituições e dos sistemas de ensino na oferta da educação profissional técnica de nível médio. Em relação à organização curricular da educação profissional e tecnológica, por eixo tecnológico, o referido parecer entende que a mesma fundamenta-se na identificação das tecnologias que se encontram na base de uma dada formação profissional e dos arranjos lógicos por ela constituídos. Por considerar os conhecimentos tecnológicos pertinentes a cada proposta da formação profissional, os eixos tecnológicos facilitam a organização de itinerários formativos, apontando possibilidades de percursos tanto dentro de um mesmo nível educacional, quanto na passagem do nível básico para o superior. A Resolução 4 de 2010, ao definir as diretrizes curriculares gerais para a educação básica, assim caracteriza a educação profissional técnica de nível médio nos artigos 30 a 34. Artigo 30. A educação profissional e tecnológica no cumprimento dos objetivos da educação nacional integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, e articula-se como o ensino regular e com outras modalidades educacionais. A EJA, a educação especial e a educação à distância. No artigo 31 diz que como modalidade da educação básica, a educação profissional e tecnológica ocorre na oferta de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional e nos de educação profissional técnica de nível médio. O artigo 32 diz que a educação profissional técnica de nível médio é desenvolvida nas seguintes formas: articulada com o ensino médio sob duas formas: a integrada na mesma instituição e a concomitante na mesma instituição, ou subsequente. Então são duas, A articulada com o ensino médio, articulada, e a subsequente. Então a subsequente em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Já a articulada com o ensino médio, ela pode ser integrada ou concomitante. A subsequente, para aqueles que já terminaram o ensino médio, o parágrafo 1º diz o seguinte: os cursos articulados com o ensino médio, organizados na forma integrada, são cursos de matrícula única
que conduzem os educandos à habilitação profissional técnica de nível médio, ao mesmo tempo em que concluem a última etapa da educação básica. Parágrafo 2º. Os cursos técnicos articulados com ensino médio ofertados na forma concomitante, com dupla matrícula e dupla certificação, podem correr. Número 1. Na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis, em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade com planejamento e desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. São admitidas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio a organização e a estruturação em etapas que possibilitem qualificação profissional intermediária. Parágrafo 4º diz que a educação profissional técnica pode ser desenvolvida por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho, incluindo os programas de cursos de aprendizagem previstos na Consolidação das Leis de Trabalho. Artigo 33. A organização curricular da educação profissional e tecnológica por eixo tecnológico fundamenta-se na identificação das tecnologias que encontram na base de uma dada formação profissional e dos arranjos lógicos por ela constituídos. O artigo 34 diz o seguinte: os conhecimentos e as habilidades adquiridos, tanto nos cursos de educação profissional e tecnológica como os adquiridos na prática laboral pelos trabalhadores, podem ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. Essa modalidade educacional apresenta uma educação que contempla também a formação ou qualificação para o trabalho, como um dos direitos fundamentais do cidadão. Uma educação que procura superar a dicotomia historicamente cristalizada da divisão social de trabalho entre a ação de executar e as ações de pensar, planejar, dirigir, supervisionar ou controlar a qualidade dos produtos ou serviços. Na atualidade, o Estado de Pernambuco tem apoiado o desenvolvimento de cadeias produtivas estratégicas e apresentado um cenário econômico constituído de uma série de investimentos estruturadores, do qual emergem ações sistemáticas que exigem uma infraestrutura adequada, inclusive no que tange à qualificação profissional. Lançando um olhar para o agreste pernambucano, destacamos a cidade de Caruaru, com uma população de aproximadamente 342 mil pessoas, dotada de uma localização privilegiada, permitindo o escoamento da produção e do comércio em condições estratégicas. Considerada como um forte polo socioeconômico, exerce influências econômicas, sociais, culturais e políticas, em média, sobre 40 municípios. Empresas de vários portes estão instaladas no município de Caruaru. Com a demanda de investimento do município, foi necessária a criação dos distritos industriais 1 e 2, numa área total de 1.920.000 metros quadrados, hoje já contando com a implantação do Distrito Industrial 3. Os distritos dispõem de instalações de fábricas de grande e médio porte, acrescentando e confirmando o potencial industrial e dinâmico que Caruaru tem mantido com uma população economicamente ativa de 164.720 pessoas. No âmbito educacional, o município tem um número expressivo no que diz respeito à educação profissional, em que contamos com várias instituições privadas, o Instituto Federal, Sistema S. Já na educação superior, existem várias instituições privadas de grande porte, um campus da Universidade Federal, Universidade de Pernambuco e o IFPE, onde concentra milhares de estudantes do município e das cidades e estados circunvizinhos. Tais constatações corroboram com a finalidade de educação profissional de nível técnico para ingresso no mundo do trabalho, evidenciando a importância dos cursos técnicos na integração do binômio educação-trabalho, possibilitando ao cidadão a sua inserção no processo produtivo. Educação no campo. Vamos ver agora esse item do PME. No Brasil, as desigualdades se revelam como uma nódoa pouco modificada no decorrer da história do nosso país. Ainda que o acesso à educação, especificamente ao ensino fundamental, seja hoje no Brasil universalizado, e que venham sendo vivenciados projetos e programas no intuito de reduzir as desigualdades regionais e sociais,
E mesmo que alguns tenham tido resultados favoráveis, não são suficientes para transformar esse quadro no nosso país. Essas desigualdades se tornam ainda mais perceptíveis quando verificadas entre o campo e a cidade. Os sujeitos do campo têm uma história marcada por uma educação em que o processo de escolarização era e é vivenciado por poucos, em condições precárias e que não ultrapassava o ensino fundamental. Os dados do INEP, os dados estatísticos, constatam essa realidade quando em 2007 ele publica o relatório Panorama de Educação do Campo, revelando que no ano de 2004 a média de anos de estudos da população brasileira com 15 anos ou mais de idade na área urbana era de 7,3 anos, enquanto que na área rural era de 4 anos. Passados 6 anos dessa realidade, observamos através do documento do IBGE, que é na síntese de indicadores sociais de 2010, que o quadro pouco se modificou. Pois apesar do aumento da média de anos de estudo da população de 15 anos ou mais de idade, as desigualdades ainda se revelam fortemente entre o urbano e o rural. Já que no urbano, a média dos anos de estudo para essa população no ano de 2010 foi de 8,8 anos e na rural de 4,8 anos. Outra questão que evidencia essas desigualdades é o que vem sendo denunciada pelos movimentos sociais do campo. É o fechamento de escolas, que tem agravado a situação da educação destinada a essa população. De acordo com os movimentos sociais do campo, mais de 24 mil escolas foram fechadas de 2002 a 2009. Essas denúncias podem ser confirmadas quando analisados os dados do censo escolar de 2009. Esse panorama de negação histórica de direitos educacionais aos povos do campo faz com que a década de 1990 seja marcada por iniciativas dos movimentos sociais do campo que buscam pensar e praticar uma educação diferenciada da educação rural. Para tanto, identificam a necessidade de ruptura com o modelo de educação ligada à tradição ruralista, geradora de desigualdades e violências, tanto físicas quanto simbólicas. Essa educação rural, na compreensão desses movimentos sociais, perpetua a condição de desigualdade entre o campo e a cidade, pois concebe a formação da população do campo no patamar o mais elementar possível. As experiências educacionais foram se fortalecendo em encontros e eventos nacionais em que partilham essas vivências. Esse fazer coletivo passa na década de 2000 a ser nomeada de educação do campo. Hoje, a educação do campo é uma realidade da educação brasileira, que vem sendo construída a partir das experiências educacionais dos trabalhadores rurais em suas organizações políticas, alicerçado em práticas e experimentos de saberes diferentes das que orientam, de forma geral, a educação no Brasil. Ao verificarmos essa trajetória da educação do campo, podemos até considerá-la bem curta do ponto de vista cronológico, mas o processo que a desencadeou tem raízes bem mais profundas, que são as lutas históricas contra as desigualdades produzidas pela grande concentração de terras no Brasil. Desse modo, os sujeitos coletivos dos movimentos sociais do campo enxergam no processo educacional formal mais uma frente de luta contra as desigualdades, redimensionando a questão agrária na perspectiva da indivisibilidade dos direitos sociais, políticos, econômicos e culturais. Por isso, entende que a prática pedagógica precisa ser focada na formação humana e nas especificidades dos grupos sociais que os caracterizam, fortalecendo sua cultura e seus processos identitários, tomando a forma de uma educação crítica, em que a consciência política da mudança da realidade opressora passe a ser o primeiro passo no processo de humanização das relações entre os sujeitos. Nessa luta mais ampla pela terra, visto que reforma agrária não se resume à posse da terra, esses povos do campo, através de suas organizações políticas, identificam a educação como um instrumento fundamental para o fortalecimento de suas lutas, instrumentalizando os sujeitos não só do ponto de vista intelectual, como também técnico e político, para que dialoguem com os saberes oriundos de uma prática no movimento de luta pelos seus direitos. Nessa direção, a educação escolar passa a ter um papel específico para esses movimentos sociais e as organizações que apoiam a luta pela democratização da terra no nosso país. Esse agir educacional dos movimentos sociais do campo caracteriza a educação do campo enquanto movimento de lutas dessas populações pelos direitos historicamente negados, dimensionando a concepção educacional interligada à luta pela reforma agrária e por outro projeto de sociedade.
Assim, com base no movimento da educação do campo e nos dados fornecidos por institutos de pesquisa, podemos mensurar a urgência da modificação dessa persistente realidade de desigualdade. Desse modo, se faz necessário investir em ações mais efetivas em relação à educação oferecida à população residente no campo. É com o intuito de reverter no nosso município a realidade educacional dessa população no campo que frisamos a urgência da efetivação das estratégias que foram construídas coletivamente no Fórum Municipal de Educação, que dão corpo ao Plano Municipal de Educação de Caruaru, PME. A realidade da escolaridade da população jovem do campo em nosso país não é diferente da dos jovens do campo em nosso município, em que a escolaridade média da população de 18 a 29 anos é de 5,5 anos de estudo. Assim, as estratégias do PME do nosso município foram construídas no sentido de atender às necessidades educacionais dos povos do campo em todos os níveis de ensino, ao mesmo tempo que contempla o que propõe a meta 8 do PNE, que pretende elevar para 12 a média de anos de estudo da população de 18 a 29 anos. Metas e estratégias. O Plano Nacional de Educação é composto de 20 metas, das quais devem nortear a adequação do Plano Municipal de Educação. O PME de Caruaru está composto de 18 metas, isso porque a educação superior aglutinou as 3 metas que mencionavam esse nível de ensino em uma única meta e 206 estratégias, resultando assim a configuração. A meta 1 vai falar sobre a educação infantil, tem 3 estratégias. A meta 2 tem ensino fundamental com 15 estratégias. Meta 3, o ensino médio com 13 estratégias também. A meta 4 vai falar sobre a educação inclusiva, 16 estratégias. A meta 5, alfabetização infantil, com 7 estratégias. A meta 6, a educação integral, também com 7 estratégias. A meta 7, a qualidade da educação básica, IDEB, com 6 estratégias. A elevação da escolaridade e diversidade, 22 estratégias. A meta 9, a alfabetização de jovens e adultos, com 14 estratégias. A meta 10, com EJA integrada, educação profissional, com 8 estratégias. A meta 11, educação profissional, com 15 estratégias. A educação superior é meta 12, qualidade da educação superior e pós-graduação com 13. A meta que fala sobre os profissionais da educação básica é a 13, com 8 estratégias. A meta 14 é a formação dos profissionais da educação, com 7 estratégias. A meta 15, valorização dos profissionais do magistério, com 6 estratégias. E meta 16, o plano de cargo-carreira, que aqui está de uma forma e na lei 109 está de outra, tem 9 estratégias. A meta 17 é a gestão democrática, com 9 estratégias, e meta 18 é o financiamento da educação, com 15 estratégias. Lembrando que aqui nós estamos fazendo a leitura do texto teórico oficial, não é dica de cursinho, e se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Então, a meta 1 é universalizar até 2016 o atendimento na educação infantil, no que concerne a pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças e de até 3 anos de idade na rede pública até o final da vigência desse PME. A meta 2 é universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência desse PME. A meta 3 é universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência deste PME a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. A meta 4 é universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado com a garantia de sistema educacional inclusivo e de salas de recursos multifuncionais. Meta 5 fala sobre alfabetizar todas as crianças de até 8 anos de idade até o final do 3º ano. A meta 6
é justamente oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos estudantes da educação básica. A meta 7 é fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as médias nacionais para o IDEB até o término da vigência do PME. Então, os anos iniciais ele tem que estar em 2025 com o IDEB 6, em 5,4, em 2023 5,7. Os anos finais do ensino fundamental tem que gradualmente ir aumentando para que em 2021 fosse 5, agora em 2023 5,3 e em 2025 5,6. No ensino médio 4,3 deveria estar, 4,6 é o índice do IDEB para esse ano e 4,9 para 2025. A meta 8 diz o seguinte: elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência desse plano para as populações do campo e 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros no município de Caruaru, declarados ao IBGE. Meta 9, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2019. E até o final da vigência desse PME, diminuir o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. A meta 10, ela diz que deveria oferecer no mínimo 25% das matrículas da EJA na forma integrada à educação profissional nos ensinos fundamental e médio. Meta 11, duplicar até o 6º ano da vigência do PME as matrículas na educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão do segmento público no município de Caruaru, de acordo com as necessidades locais e da mesorregião em que está inserido. Meta 12, ampliar para 33% a taxa líquida e 50% a taxa bruta em regime de colaboração entre município, estado e União, e o acesso à graduação com especial destaque para as licenciaturas e demais demandas profissionais locais. A meta 13, garantir em regime de colaboração com a União e o Estado no prazo de 2 anos de vigência deste PME, Política Nacional de Formação dos Profissionais de Educação de que trata o inciso 1, 2 e 3 do caput do artigo 61 da LDB, assegurado que todos os professores da educação básica possuem formação específica de nível superior obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atua. Meta 14. Formar em nível de pós-graduação 80% dos professores da educação básica até o último ano de vigência deste PME e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualização do sistema de ensino. A meta 15 é sobre a valorização dos profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência deste PME. A meta 16 diz o seguinte: assegurar no prazo de 2 anos a existência do plano de cargo-carreira para os profissionais não docentes da educação básica pública do sistema de ensino e a reelaboração do plano de carreira dos profissionais do magistério da educação básica pública, tomando como referência os pisos salariais nacionais definidos em lei e Constituição. A meta 17, assegurar condições até 2 anos da vigência deste PME para efetivação da gestão democrática da educação, através de eleição direta com a participação da comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas da rede municipal de Caruaru, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. A última meta do Plano Municipal de Caruaru em relação à educação, ampliar o investimento público em educação pública, considerando a ampliação dos recursos federais de no mínimo 7% do PIB, no 5º ano de vigência dessa lei, no mínimo o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. Então essas são as metas
e as estratégias do Plano Municipal de Educação de Caruaru. Logo após tem as siglas, né, de tudo que foi falado aqui. E por fim tem as referências bibliográficas. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas. E isso me motiva a fazer mais vídeos assim.